A fala do anjo em Lucas capítulo 24 é: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Nós somos tentados na nossa existência mortal, limitada, humana, nós somos tentados a nos apegar à nossa própria imagem, e diante de qualquer tipo de agressão a essa nossa imagem, nós nos sentimos feridos, mortalmente feridos. Isso é uma prisão à nossa própria imagem, mas é uma prisão que se distingue completamente da prisão de Pedro em Atos capítulo 2. Na verdade, capítulo 12. A Escritura diz em Atos capítulo 12, a partir do verso 1, nessa ocasião, a ocasião aqui é quando Paulo e Barnabé vão enviados pelos irmãos de Antioquia até a Judeia, porque os crentes da Judeia estavam padecendo necessidade financeira. Então eu volto à leitura, Atos capítulo 12, verso 1. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João, um dos 12 apóstolos. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermentos. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere e entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro, diga comigo, Pedro estava dormindo. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento e iria fazê-lo com a intenção de matá-lo, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se, calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Pedro, ali na prisão, prestes a morrer, na noite que seria a noite anterior ao seu martírio, diz a Bíblia, dorme um sono profundo. O anjo tem que tocar em Pedro e insistir para acordá-lo, porque apesar de tudo, Pedro pensa estar tendo um sonho ou uma visão, tamanho o sossego do seu sono. Nós somos tentados a perder o sono diante de ameaças. As ameaças querem nos escravizar, mas o descanso de Pedro, diante da possibilidade de martírio, é para nós um símbolo poderoso do cristão que abraçou a cruz como modo de viver. Paulo vai dizer, Jesus, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu. O pastor Marco Antônio Fernandes, da Missão Portas Abertas, comenta essa história de Pedro, e eu gostei muito da afirmação dele, quando ele disse: quem não vive para si, é profundamente liberto. E libertação é o poder da ressurreição operando em nós. Pedro não teme a morte, porque ele foi testemunha ocular de que Cristo é Senhor sobre a morte, e ele segue a esse Cristo ressurreto. A morte não é um problema para quem vive a vida ressurreta. Essa é a poderosa, mais poderosa verdade da história. Há um poder disponível a todo aquele que crê, toda aquela que crê. O poder da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
Nós estamos aqui hoje porque Ele está vivo, não apenas isso. O chamado que Deus tem para cada um de nós, cada uma de nós, é andarmos em poder, porque Cristo está vivo. Em 2009, o seguinte relato foi publicado também pela Portas Abertas, é uma história real. O nome aqui da personagem é alterado por questão de segurança, já que é cristão perseguido, no Irã. Um dos países mais fechados para o Evangelho, um dos países mais fechados do mundo. Ser cristão no Irã envolve alto risco de prisão, tortura e morte. Mas Hamid, com 33 anos de idade, vivia num pequeno apartamento, isso em 2009, que também era usado como igreja doméstica. Durante os cultos, a casa dele ficava cheia de cristãos, mas eles resolveram não se reunir mais lá. Ficou muito perigoso e muito apertado. Diz Hamid, nós tínhamos inários, mas cantávamos bem baixinho. Quando você chega um pouquinho depois do culto ter começado, você já ouve lá de fora os louvores. No contexto do Irã, isso é impossível. Nós cantávamos bem baixinho, porque precisávamos ser prudentes. Na nossa igreja, diz ele, sou responsável pelas finanças e por parte do ensino. Temos alguns adolescentes, mas ninguém com menos de 12 anos de idade. Isso por questão de segurança. Menores de 12 anos não podem frequentar as reuniões dessa igreja. Hamid se converteu fazia 7 anos, quando essa notícia foi divulgada. Ele tinha um amigo na faculdade que era um cristão de língua persa. Um detalhe importante, no Irã, a lei não permite que cristãos persas realizem cultos ou publiquem material. Aliás, não pode em todo o país ser publicado material cristão na língua persa, só em armeno e assírio. E só armênios e assírios têm o direito de se reunir e praticar a religião. O persa é a língua falada pela maioria árabe, e eles são muçulmanos. Não é permitido material evangelístico, material cristão na língua persa. Voltando para a nossa história, ele havia se convertido já fazia 7 anos, tinha um amigo na faculdade que era um cristão de língua persa. Esse colega falava sobre Deus, falava sobre Jesus, e Hamid conta que não conseguia entender um monte de coisas que o rapaz falava, coisas que ele mencionava a partir da Bíblia, porque ele nunca sequer tinha pegado uma Bíblia. Depois de um tempo, veja só como Cristo está vivo e ativo no nosso planeta. Depois de um tempo, Hamid começou a ter sonhos em diversas noites. Num sonho, aparecia um homem de roupas brancas, no alto de uma montanha, dizendo: se você estiver faminto, venha a mim e eu lhe darei alimento. No outro sonho, ele viu o mesmo homem andando em cima de águas, estendendo a mão para ele e chamando. Ele nunca tinha lido a Bíblia, não conhecia as histórias do Novo Testamento que se referem a, por exemplo, Jesus andando sobre as águas. Eu não fazia, diz ele, ideia de quem era aquele homem. Quem ele era, porque eu sonhava com ele, eu não sabia. Contei para o meu amigo, que me mostrou essas 2 cenas registradas no Novo Testamento. Eu fiquei chocado, completamente chocado, ao ver que aqueles trechos estavam no Novo Testamento, literalmente. Nunca tinha visto o Novo Testamento antes, mas fiquei fascinado ao ler e me tornei um cristão. Jesus está vivo. A mensagem de hoje tem este tema único, essa verdade única e poderosa. Jesus Cristo está vivo. Vivo passeando na terra. Vivo buscando um coração que Ele possa tocar. E se Ele achar um coração aberto, milagres extraordinários vão acontecer.
Por todo o mundo muçulmano, já há alguns anos tem havido conversões. 3 pessoas do Iraque, eu vou citar as 3 histórias agora, todas histórias reais. 3 pessoas do Iraque, outro país completamente fechado ao cristianismo. É ilegal a prática do cristianismo. Contaram para Portas Abertas como conheceram Jesus. São os testemunhos de Usama, Naima e Varda. Todos nomes também fictícios por questão de segurança. Estamos juntos? Primeiro testemunho de Usama. Eu tive um sonho extraordinário. Meu tio apareceu-me em sonho e conduziu-me pela mão até Jesus. No momento em que o vi, me senti condenado pelos meus pecados, por isso segurei a mão de Jesus, que com a outra mão, Jesus, segurava uma vara de pastor. Jesus me levou para uma rocha. De um lado dessa rocha saía água suja, e de outro lado saía água limpa. Eu compreendi no sonho que a água suja representava os meus pecados, e a limpa, a vida santa que Ele tinha para mim. Depois Jesus colocou sua mão sobre o meu ombro e declarou-me limpo. Isso é a doutrina neotestamentária da imputação. Nós somos purificados porque a justiça de Jesus é simplesmente atribuída a nós, por graça, no momento em que cremos nele. Ele me declarou limpo. Depois desse sonho eu não sabia o que fazer, diz Usama. Durante 1 ano eu guardei segredo da minha nova fé. Então descobri que o meu sobrinho era cristão e ele me ajudou. Naima conta, não fazia muito tempo que eu era cristã, quando tive um sonho. Naquela época eu estava grávida. Vi-me à margem de um rio, junto com meu marido. Ela estava, olha que coisa linda do sonho. De repente, alguém retirou 3 corações dos nossos corpos, lavou-os no rio e os colocou de volta em nós. Mantenham suas vidas limpas, disse-nos aquela pessoa. Mais tarde eu contei aquele sonho para o meu marido e nós 2 o contamos para outros cristãos. Eles então nos ensinaram sobre o batismo nas águas e logo depois nós 3 fomos batizados. O terceiro e último testemunho é o de Varda. Ela diz: eu e meu marido tínhamos muitos problemas conjugais. Havíamos nos divorciado e casado 2 vezes, e o nosso casamento estava em ruínas novamente. Então meu marido, que estava estudando para se tornar um mulá, um mestre muçulmano, foi salvo. Ele sentiu que deveria voltar para mim, e apesar de saber que ele se tornara cristão, eu o aceitei. Eu observei que o meu marido mudara muito. De repente, o nosso casamento ficou saudável. Eu também gostava de me reunir com outros cristãos. Eu me senti mesmo aceita por eles. Por isso, depois de uns tempos, eu também me converti. Fui imediatamente repudiada por toda a minha família. Mas os pesadelos que eu sempre tivera desapareceram logo. Minha família continua nos ameaçando, mas com a ajuda de Deus, nós iremos resistir. Cristo, o Cristo que se revela em sonhos, que se revela em visões, que se revela na Escritura, que se revela usando outro cristão para a vida de alguém, é o Cristo que ressuscitou. Apesar de não ser propósito desta mensagem provar o fato histórico evidente, incontestável, da ressurreição de Jesus dentre os mortos, vale citar C.S. Lewis. Na página 209 de sua obra intitulada Christian Reflections, Reflexões Cristãs, publicada em 1967, C.S. Lewis afirma o seguinte: ele é foi um dos maiores peritos em literatura inglesa que o mundo já viu. Ele diz o seguinte: tudo que sou em minha vida particular é crítico literário e historiador.
Esse é o meu trabalho. Estou preparado para dizer, com base nisso, que se alguém pensa que os evangelhos são lendas ou romances, essa pessoa está simplesmente mostrando incompetência como crítico literário. Já li uma grande quantidade de romances e sei muita coisa sobre lendas que se desenvolveram entre pessoas do passado. Ele é, vocês sabem, autor, por exemplo, das Crônicas de Nárnia. E sei perfeitamente bem que os evangelhos não são esse tipo de coisa. Evangelhos não são lendas, não são fábulas. C.S. Lewis, um perito em literatura, diz, não. Os evangelhos não têm esse caráter literário, é outra coisa. Apesar de não ser propósito desta mensagem provar, disse eu, o fato histórico, evidente e incontestável da ressurreição de Jesus dentre os mortos, nós precisamos ter também em mente que os autores do Novo Testamento registraram com absoluta precisão aquilo que eles viram, ou aquilo que lhes foi contado por testemunhas oculares. Norman Geisler e Frank Turek, na obra Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, dizem que o Novo Testamento é absolutamente verdadeiro, ao contrário das evidências literárias, históricas e lógicas da narrativa do Novo Testamento. Teorias céticas contra o Novo Testamento e contra a ressurreição de Cristo não possuem quaisquer evidências para se sustentar. Nem evidências históricas, nem evidências literárias, nem evidências lógicas. Para crer que Jesus não ressuscitou, é necessária uma fé absolutamente cega. A pessoa precisa fechar os olhos para as evidências e negar o óbvio. Gary Habermas propôs o seguinte, que os céticos apresentem mais que teorias alternativas à ressurreição, precisam fornecer evidências do primeiro século que apoiem essas teorias. Esse mesmo Habermas fez uma investigação há alguns anos que foi das maiores até hoje feita sobre o que peritos pensam sobre a ressurreição de Jesus. Habermas reuniu mais de, olha só, 1.400 obras dos eruditos mais críticos sobre o tema da ressurreição de Jesus. 1.400 obras críticas sobre o tema da ressurreição de Jesus. Essas obras escritas de 1975 a 2003. E na obra escrita por ele, a partir desse estudo, The Risen Jesus and Future Hope, o Jesus levantado ou ressurreto e a esperança do futuro, Habermas expôs o seguinte: quase todos os estudiosos, independente de seu espectro ideológico, independente daquilo em que creem, concordam que os pontos a seguir, eu lerei para vocês esses pontos, que os pontos a seguir, todos eles relacionados a Jesus e ao cristianismo, são fatos históricos reais. Estamos juntos? Porque a Bíblia diz que nós precisamos estar preparados para responder com mansidão qual é a razão da esperança que há em nós. A nossa fé não é cega nem burra. A nossa fé é coerente com a verdade. Aleluia. Fatos históricos reais do longo estudo de Gary Habermas, de 1.400 obras críticas sobre a ressurreição. Fato 1, a morte de Jesus deu-se por meio da crucificação romana. 2, ele foi sepultado, muito provavelmente, num túmulo particular. A Bíblia diz que foi no túmulo de José de Arimateia, um membro do Sinédrio judeu. 3, pouco tempo depois, os discípulos ficaram desanimados, desolados, desacorçoados. Os gaúchos gostam de usar essa expressão. Desacorçoados, tendo perdido a esperança. Fato 4, o túmulo de Jesus foi encontrado vazio,
pouco tempo depois de seu sepultamento. Fato 5. Os discípulos tiveram experiências que acreditaram ser aparições reais do Jesus ressurreto. 6. Devido a essas experiências, a vida dos discípulos foi totalmente transformada. Depois disso, até mesmo se dispuseram a morrer por sua crença. 7. A proclamação da ressurreição aconteceu logo de início, desde o começo da história da igreja. O tema da ressurreição não aparece como uma construção ao longo dos anos dentro do cristianismo. Isso é desde 2000 anos atrás praticamente. Sempre foi anunciada a ressurreição, desde que há cristianismo no mundo. 9. A mensagem do Evangelho concentrava-se na pregação da morte e da ressurreição de Jesus. 10. O domingo, dia da ressurreição, passou a ser o principal dia de reunião e adoração dos cristãos. 11. Tiago, irmão carnal de Jesus e cético antes do evento da ressurreição, converteu-se quando acreditou que também vira o Deus ou Jesus ressurreto. O próprio irmão abandonou o ceticismo quando viu o irmão ressuscitado. E 12. Poucos anos depois, Saulo de Tarso tornou-se cristão, devido a uma experiência que ele também acreditou ter sido uma aparição do Jesus ressurreto. Mas, como eu disse a vocês já 2 vezes nesta pregação, apesar de não ser propósito desta mensagem provar o fato histórico, evidente e incontestável da ressurreição de Jesus dentre os mortos, nós precisamos nos lembrar das fantásticas criações dos céticos, das fantásticas teorias tão bem embasadas do ceticismo para negar a ressurreição de Jesus. A primeira delas é a teoria da alucinação. Diga comigo, alucinação. A teoria da alucinação diz que os discípulos teriam sido enganados por alucinações. Teria havido, na verdade, uma criação na mente dos discípulos, e essa criação os fez imaginarem que estavam vendo o Cristo ressurreto. A teoria da alucinação. O problema é que grupos de pessoas não têm alucinações. Alucinações acontecem apenas com indivíduos. Outro problema é, Jesus não apareceu uma única vez para uma única pessoa. Depois da ressurreição, diz a Bíblia, Jesus apareceu em pelo menos 12 vezes a uma grande variedade de pessoas em diferentes cenários pelo espaço de pelo menos 40 dias, de precisos digo 40 dias. Jesus foi visto por homens, por mulheres, Jesus foi tocado, Jesus foi visto falando, andando e comendo. Isso em nada se assemelha a alucinações. Isso nada tem a ver com fantasmas. Autoridades judaicas e autoridades romanas combateram o cristianismo porque ambas não aceitavam o fato de Jesus ser declarado Deus. Para os romanos, Deus acima de César, evidentemente. Para os judeus, Deus acima da lei de Moisés. Ambos os grupos negavam Jesus. Ora, por que para acabar com essa alucinação, então, eles simplesmente não exibiram publicamente o cadáver de Jesus? Seria eliminado o problema da mentira cristã, mas não exibiram o cadáver de Jesus por um motivo muito simples: o túmulo ficou vazio. Não tem cadáver. Segunda teoria cética é: as testemunhas teriam ido ao túmulo errado
Quem foi visitar Jesus errou de endereço. As mulheres, coitadinhas, foram no lugar errado. Ou seja, tanto judeus quanto romanos sofreram de amnésia coletiva. É o que a teoria cética quer fazer com que acreditemos, em que acreditemos. Os judeus sabiam perfeitamente do túmulo, nós já falamos aqui hoje, o túmulo no qual Jesus foi sepultado pertencia a um judeu do Sinédrio, membro do Sinédrio, o tribunal máximo de Israel, era José de Arimateia. Os romanos colocaram guardas à entrada do túmulo. Todos então teriam que ter esquecido, deu amnésia coletiva, onde fora colocado o corpo de Jesus. O problema é que até se esse absurdo dos céticos fosse verdadeiro, a teoria de que as testemunhas foram ao túmulo errado, até se isso fosse verdadeiro, essa teoria continua sem dar nenhuma explicação plausível, aceitável, para as aparições, as 12 aparições do Jesus ressurreto. Em terceiro lugar, a teoria cética, diga comigo, teoria do desmaio. A teoria do desmaio, ou desfalecimento, ou da morte aparente. Céticos querem afirmar que Jesus foi sepultado vivo. Ele não estava morto. Por isso que ele levantou da sepultura. Ele estava ferido, com o lado perfurado por uma lança, vazando sangue para todo lado. Mas ele foi sepultado e, curiosamente, horas depois, mesmo perdendo um monte de sangue, ele saiu do túmulo. Com isso, nós temos que acreditar que inimigos de Jesus, judeus, inimigos que estavam lá diante da cruz, se enganaram ao crerem que ele estava morto, que os amigos, os discípulos de Jesus se enganaram, que os executores profissionais, soldados romanos, se enganaram, dando Jesus como morto. Ou seja, essa teoria precisa afirmar que todas as testemunhas oculares não viram o que viram. O problema é que até historiadores não cristãos afirmam que Jesus morreu na cruz. Entre eles, Flávio Joséfo, Tácito, Talo e um texto que, além de não ser cristão, se opõe ao cristianismo, o Talmud judaico. O Talmud, um registro das discussões dos mestres judeus, os rabinos, sobre lei, ética, costumes, história do judaísmo. O Talmud diz que Yeshua morreu na cruz. Um jornal americano de ciência, The Journal of the American Medical Association, é uma revista médica respeitada nos Estados Unidos, edição de 21 de março de 1983, tem o relato médico, a análise médica de 3 doutores, William Edwards, Wesley Gable e Floyd Hosmer. Os 3 juntos dizem nessa revista: está claro que o peso das evidências históricas e médicas indica que Jesus já estava morto antes de receber o ferimento em seu lado, e apoia a visão tradicional de que a lança, introduzida entre as costelas no lado direito, provavelmente perfurou não apenas o pulmão, mas também o pericárdio e o coração, e, portanto, garantiu sua morte. Por conta disso, dizem esses médicos, interpretações baseadas na pressuposição de que Jesus não morreu na cruz parecem não estar de acordo com o conhecimento médico moderno. Precisa-se negar a história, precisa-se negar a lógica, precisa-se negar a medicina para dizer que Jesus não morreu. E negar também essas coisas para dizer que ele não ressuscitou. Ele está vivo. Que nenhum cristão tenha qualquer receio de afirmar essa poderosíssima verdade, coberta de evidências históricas, lógicas, blá blá blá, literárias, blá blá blá. Jesus Cristo está vivo.
A teoria do desmaio não dá conta, por exemplo, de explicar a aparição de Jesus a Paulo no caminho de Damasco. A conversão de um dos maiores perseguidores do cristianismo, uma experiência tremenda, uma experiência poderosa que transforma esse grande perseguidor num dos maiores defensores da fé cristã. Norman Geisler vai ironizar a teoria do desmaio. Ele vai dizer que não dá para crer na conversão de Paulo, explicando-a por um Jesus desfalecido, moribundo, segurando uma tocha entre arbustos e usando uma voz de Deus para falar com Paulo no caminho. Ele ressuscitou. E ressuscitou em glória. E a Bíblia diz que ele aparece a Paulo no caminho de Damasco como o sol, mais brilhante que o sol do meio-dia. Uma voz poderosa. Os companheiros de Paulo se atemorizam porque ouvem, mas não entendem a voz, fogem. Vem a luz, não vem ninguém, ouvem o som, mas não entendem nada, fogem. Paulo, caído, ouve a voz, o som, entende o que está sendo dito. E a voz diz: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E Saulo responde: Senhor, quem és? E a voz diz: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Ressurreto. Como não é propósito desta mensagem provar o fato histórico, evidente, incontestável da ressurreição de Jesus dentre os mortos, eu deixo as teorias céticas de lado, há outras cada vez mais fracas, então eu citei, por incrível que pareça, as mais fortes. Eu deixo as teorias céticas, desprezo algumas que são muito pobres para afirmar o seguinte: Jesus apareceu a Maria Madalena junto ao túmulo. Domingo de manhã, e nós, se fizermos uma comparação dos evangelhos, a chamada harmonia dos evangelhos, vamos ver que ele aparece a Maria, também aparece a outra Maria, depois aparece a Pedro, a João, depois aparece a 2 discípulos de uma vez no caminho, depois aparece a 10 apóstolos, depois a 11 apóstolos, depois a 7 apóstolos junto ao mar da Galileia, 7 que estão pescando em João 21, depois aparece a todos eles no cenáculo, depois, diz Paulo em 1 Coríntios 15, aparece a mais de 500 cristãos, 500 irmãos, 500 discípulos, depois aparece a Tiago, irmão dele, depois novamente a todos os apóstolos, sobe aos céus na sua assunção em Atos capítulo 1, e por último, como a um abortivo, a 12ª aparição, aparece a Paulo no caminho de Damasco. A suma das coisas que temos a dizer nesta noite é: Jesus de Nazaré, descendente de Davi segundo a carne, o grande rei Davi. Jesus de Nazaré, nascido em Belém de Judá, de uma jovem judia, virgem, chamada Maria, por obra do Espírito Santo. Jesus de Nazaré foi crucificado em Jerusalém e ressuscitou dentre os mortos ao 3º dia. Só uma coisa precisa ser dita claramente aqui hoje. Ouçam-na todos vocês. Faço uma paráfrase de Atos capítulo 2. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de Israel, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre eles, por intermédio dele, Jesus, como os judeus do primeiro século puderam testemunhar. Jesus lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e os judeus, com a ajuda de homens perversos, mataram o Senhor pregando-o na cruz.
mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em segurança, em esperança digo, porque Tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o Teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na Tua presença. Podemos dizer com toda a honestidade que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está em Israel até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus. E os apóstolos e judeus do primeiro século são testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o dom do Espírito Santo, que foi visto e ouvido em Pentecostes. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como se fossem uma banqueta para apoiar os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem Israel crucificou, Deus o fez Senhor e Cristo. Portanto, arrependam-se, e cada uma que ouve esta palavra, seja batizado, batizada em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberá o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para os judeus primitivos, para os seus descendentes e para todas as famílias da terra, para todos quantos atenderem ao chamado de Deus. Salvem-se desta geração corrompida. Jesus está vivo. Foi crucificado pelos nossos pecados, mas ressuscitou dentre os mortos porque é Senhor sobre tudo. O inferno, a doença, a morte, todas as forças do mal, anjos, homens, todos se curvam diante dele. Por favor, fique de pé no seu lugar.